quero fazer um vídeo esse mês porque eu vou fazer 26 anos, né? Eu quero atualizações sobre esse ano, né? Então eu escrevi um pouquinho aqui, eu quero contar pra você, Ana Júlia, tá? Então assim, esse ano ele foi um ano muito bom, porque eu me conheci primeiro com Deus, né? Como filha. É um lugar sensível por conta da mistura, né? Que eu fazia de Deus Pai com meu pai da terra e acabava vendo Deus não como um pai de menina, assim, né? Como é que eu não tive o meu pai, né? Então, eu percebi que Deus ele gosta de detalhes, que ele facilmente, por exemplo, assistiria um dorama comigo, né? Deus eu não imagino, mas Jesus eu imagino mais, porque Jesus é aquela coisa mais concreta, né? Então, tipo, sabe, eu percebo que Deus, ele é essa coisa, assim, desse pai, que ele vai cuidar em detalhes. Então, assim, eu vi um vídeo de uma menina que ela falou que Deus era um Deus de menina, pai de menina. E ela falou que ela escreveu no devocional dela que ela queria coisas em rosa e tal, e fez desenhinhos, e parece que o caderno dela tava acabando, alguma coisa assim. E aí, eu vi esse vídeo e eu falei, eu também queria esse cuidado de Deus. E aí um dia eu tava ali pra fazer o meu devocional, geralmente eu faço na varanda, eu não faço aqui, mas quando tá chovendo eu gosto de fazer aqui. E aí eu fui sentar, e aí eu fechei o caderno, e tava o meu caderno, essa caneta aqui, e uma velhinha. Olha o que tá escrito no caderno. Meu nome. Que cor que é o caderno? Rosinha. Que cor que é a caneta? Rosinha. Detalhe, eu comecei a fazer esse curso e desisti, né? Então, eu não tinha associado, eu não tinha associado isso na hora que eu ganhei, mas depois, quando eu fui pro meu devocional, eu fiquei, ai meu Deus, tem o meu nome, é Rosinha. Muito fofo isso. Deixa eu ver outra coisa que eu anotei. Eu tive uma experiência na semana passada também que foi muito marcante. Deus me levou a lembrar de um momento que eu tive lá na Melk, num retiro, que inclusive era com a pastora Gabi, e eu quero falar isso pra ela. Eu anotei aqui, depois eu quero conversar com ela pra ver se ela lembra, mas eu acredito que ela vai lembrar. E nessa experiência a gente era criança, tipo, a Gabi não, eu acho que ela era mais velha. Mas eu tinha, tipo, 8 anos. E eu chorava, tipo, cheia do Espírito Santo, e aí as tias falavam assim: ai, olha só, tem pizza de chocolate, vamos lá. Tipo, querendo que a gente de fato desistisse de ficar ali naquela presença, tipo, preocupada com a alimentação, né? Não pela questão da presença, né? Mas enfim. Foi bem legal, porque daí eu tive um momento de Deus me lembrar disso, que Ele cuida de mim faz tempo, Ele sempre tá comigo. E isso, eu comecei a chorar muito, que nem quando acontece nessas experiências. E o meu peito ardia, queimava do Espírito Santo, porque quando acontece isso, é com o Espírito Santo, né? Pegar um cafezinho. E daí, começou a queimar meu peito, e eu comecei a ter cânticos de louvor, que é muito específico. Quem já ouviu, por exemplo, a minha irmã, o Renan, eles falam que parece anjo, e eu sinto isso mesmo também. E a música era tipo em inglês, né? Mas é aquela digno de louvor. Enfim. E aí foi muito intenso esse momento. E aí eu comecei a cantar, digno de louvor. Nossa, foi muito forte, foi muito lindo. E nisso, quando eu cantava santo, eu me senti que eu estava na presença mesmo de Deus, com os anjos cantando, porque é bíblico, né? Os anjos não param de cantar santo, 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 né? Em nenhum momento. E Deus me levou para esse momento, então, na presença dele. E aí no meu pensamento vem, cara, mas meu, eu não mereço estar, né, na presença, tipo, é muito forte, é muito lindo. E aí eu tive uma visão. E essa visão era exatamente na posição que eu tava. Então eu tava sentada ali na sala, assim, sentada na sala, assim, né, e chorando muito. E a música ficou em silêncio. E eu não gosto de silêncio por uma questão de histórico aí, mas eu fiquei tipo, e agora? E daí eu lembrei, tipo, cara, no silêncio Deus fala. Beleza. Fiquei calada. E aí eu tive, tipo, esse pensamento de, tipo, eu não mereço. E aí onde foi que eu tive a visão assim? Eu tava no céu, né? E aquela coisa assim,
Bem assim, tronos gigantescos. Eu não via Deus, eu continuava nessa posição ali com o olho fechado. E era um clarão assim, e eu tava coberta, lavada no sangue do cordeiro. E eu lembrei daquele que a Ana fala, é o sangue do cordeiro batendo na sua porta. E isso foi muito forte, porque não é sobre mim, não é sobre o que eu mereço. Eu não mereço mesmo. Se fosse para estar na presença de Deus, eu ia morta, né? Que era o que acontecia lá antigamente. Mas pela morte de Jesus, pelo sangue dele, eu tive acesso, né, à sala do trono, à presença de Deus. Isso foi muito forte. Foi uma das experiências mais fortes que eu tive assim com Deus. Então foi muito bonito. Uma das coisas que eu me percebi como mulher esse ano é que eu tinha projetado muitas figuras de mulheres, só mulheres fortes. Peraí, vou pegar uma cobertinha. Aqui tá estranho hoje o tempo, tá chovendo. Está 20 graus, tipo, não tá muito frio, mas tá frio. É que eu tô também de short e de blusa, né? Eu não me lembrava de outubro ser chuvoso, mas eu acho que não é, não. Enfim, e daí eu tinha essas figuras de mulheres projetadas, que era minha mãe e minha sogra. A minha mãe e minha sogra, elas são figuras muito fortes, assim, de mulheres, e elas passaram por muita luta, então elas foram criando essas armaduras e, tipo, muito independentes. Então, tanto a minha mãe, tanto a minha sogra, elas ouviam assim: não pode depender de homem, você sempre tem que trabalhar e tal. E elas foram muito sofridas, ambas, né? Mas isso eu tenho agora, tipo, analisado, né? Antes era uma coisa tipo, essas são as minhas referências, sem nem eu pensar, mas era, né? São mulheres que estão ao meu redor. Tinha minha amiga da faculdade, a Camille também, que é também uma mulher forte, também uma mulher assim que eu olhava, eu lembro, primeira vez que eu vi ela, assim, eu olhei pra ela, eu pensei, nossa, eu quero um dia ser assim, conseguir falar assim e tal. Ela se vestia muito bem, tipo, super bonita e falando bem, gesticulando bem. Mas aí, com a ACT, que é a abordagem que eu trabalho, né? E mais com esses momentos com Deus, eu fui percebendo que eu não estava vendo a minha essência, né? E desde o ano passado, no meu perfil, é uma vida leve com autenticidade. Tipo, é a autenticidade que estava ali no meu meio, né? E eu não estava sendo autêntica porque eu entendia que para ser uma mulher forte, eu tinha que ser parecida com a minha mãe ou com a minha sogra. E, enfim, nisso tudo, eu encontrei o meu jeito de ser. Eu me encontrei no meu jeito com Deus. Eu me encontrei no meu estilo, na minha casa, no meu corpo, no meu cabelo, na minha profissão, sabe? E aí, é, vendo, por exemplo, o ritmo que a minha mãe e a minha sogra trabalham, por exemplo, é ritmo frenético, é uma coisa assim, tu morre por isso. E eu não curtia muito a ideia, sabe? Tipo, colocar assim como o microfone fica mais fácil. Então, por exemplo, no meu estilo, eu sempre vi, né? Principalmente quando me formei, porque tinha que usar roupa formal, porque isso, porque aquilo para passar autoridade. Ok, eu entendo que realmente, tá? No mundo corporativo é uma coisa assim de tubarão. Se tu não mostra quem tu é, como que tu é engolida, né? E aí isso sim também vai vir pelo estilo. Mas a minha profissão é muito melhor porque eu sou a minha própria chefe e também tem a ver, né? Então tudo que tá sendo trabalhado em mim acaba vindo na clínica. É bem louco isso, né? Então, inclusive, eu acho as minhas pacientes muito parecidas comigo. Talvez role também uma identificação ali no Instagram, porque eu acabo colocando bastante sobre mim, sobre a minha vida, sobre o meu estilo. Eu não escondo, por exemplo, que eu sou cristã, que eu tenho, né, uma família, que eu sou casada, que eu casei nova, né? Então, tudo isso é falado, é mostrado, né? E aí, enfim, do meu estilo, eu fui vendo primeiro que eu gostava muito de coisas românticas. A minha mãe é do Provençal. Inclusive, né, minha parede tá bem provençal. Falta quadros e detalhes, mas é aos poucos, né? Agora a gente tá terminando essa parede aqui, que também é o shiplap, também é coisas assim bem provençais, né? Eu amo. Então, eu fui me descobrindo no meu estilo da casa, no meu estilo de roupa, e nessas coisas que foi me aproximando
de quem eu sou. Então, assim, ó, eu tô numa fase que eu me sinto tão bem porque eu estou com uma vida leve e significativa, que é exatamente o slogan do meu Instagram. E isso não é mentira. Eu vivo isso na pele. E isso é muito bom. E assim, eu já sempre tive a tendência de ser uma pessoa mais flexível. Eu nunca fui muito das regras, né? Então isso me ajuda a também chegar nesse lugar tão rápido. Já o Renan, por exemplo, ele é mais inflexível, ele gosta das regras, ele gosta de ser. É aquela coisa da rigidez, né? Então eu me identifiquei muito com a ACT, porque a ACT ela vem nesse lugar do ser flexível, de não ter regras, assim, nesse sentido de como que tu quer viver, né? O que que a ACT foca é nos teus valores, né? Então, por exemplo, na clínica eu me via me perdendo quando eu fui, por exemplo, para psicanálise, porque eu não me conectava, né? Eu nada encaixava ali, né? Então era muito sofrido, era muito doloroso. E na ACT eu sou exatamente a psicóloga que eu queria ser. Então, rir, falar, nossa, eu super me identifico, eu penso assim também, né? E a Act vai trazer o meu estilo de terapeuta. Ela não vai dizer assim, ó, esse é o estilo, que é diferente da psicanálise. Que a psicanálise vai falar o quê? Você tem que ser esse psicólogo que não expressa. Então, eu nunca vou me esquecer de uma experiência super negativa que eu tive na faculdade, que foi a minha, no estágio, né, a paciente me perguntou, você tem filhos? Daí eu falei, não, eu não tenho filhos. E eu levei isso pra supervisão, porque eu sabia que eu não podia, né? E aí a supervisora falou assim, por que que você não perguntou pra ela? Tipo, eu não sei se ela falou que tava errado, mas ela falou assim, a próxima vez você fala assim, por que que isso te interessa? Isso não fazia sentido pra mim, isso afasta o paciente. E eu me sentia totalmente afastada das minhas pacientes, sabe? Era muito frustrante. Coloquei um casaquinho, não deu. Meia casaco. Ai, deixa eu ver se eu consigo colocar esse microfone aqui. Ficou bom. Outra coisa foi uma conversa super difícil que eu tive, vai fazer uma semana, amanhã. Foi super recente com uma amiga muito íntima, assim, né? Pera, vou cortar isso e vou falar melhor amiga. Olha, sobre o meu cabelo, ainda é uma incógnita, mas eu queria ficar mais loira, sempre. E ontem eu deixei ele ficar natural. E eu geralmente eu fazia progressiva aqui em cima, né? E eu tô achando ele bonito hoje, assim. Ele tem tipo umas voltinhas, sabe? Ele não tá ainda natural, ele é mais cacheado, né? Mas eu queria tentar deixar ele mais natural. Eu achei que ele ficou bem bonito. Mas enfim, faz uma semana amanhã que eu tive uma das conversas mais difíceis da minha vida. Uma amiga muito próxima e que eu senti que também foi muito importante para o meu crescimento como mulher, assim. Ali naquela conversa, eu expus a minha vulnerabilidade, o que é algo que a gente sempre evita e que também eu trato muito na clínica, né? Então, onde que eu já tive essas conversas? Com minha irmã, com o Renan, com a minha mãe, né? Enfim, mas nunca assim com uma pessoa de fora da família, porque quando tu tá falando da família, tu entende que mesmo às vezes tendo conversas difíceis, eles não vão embora. Então, eu já tive várias, por exemplo, conversas com a minha irmã terríveis, assim, que ela tá aqui até hoje. Foi muito importante para nossa relação. Mas quando se trata de uma pessoa assim de fora, tu não sabe o que, que vai surtir depois dessa conversa, né? Então, até hoje, faz uma semana, foi muito importante. Foi uma conversa bem difícil, assim, mas eu não sei o que esperar, né? Eu não sei o que, que vai surtir dessa conversa. Mas qual que é o ponto? A vulnerabilidade, eu consegui exercer a minha essência ali, colocando os meus limites, sendo vulnerável no sentido de falar, cara, aqui eu não me senti bem, né? Eu fiz esse movimento, por quê? Porque era uma amizade importante, é uma amizade importante, né? E isso eu me senti muito incrível mesmo. Por quê? O que que eu faria antigamente? Eu evitaria, não falaria, nem reconheceria os meus próprios limites. Então, eu tô muito feliz de conhecer meus próprios limites, de identificar minhas emoções, de conseguir controlar as minhas emoções, porque o controle emocional que é o mais difícil. Então, a pessoa te atacou, você se sentiu atacado, o que que tu vai fazer? Retrucar. Às vezes na mesma ou pior, e a pessoa nem vai entender, né? E aí, com a terapia e também com a teoria, né, da psicologia, eu estou sendo assertiva nos diálogos. Então,
o problema e a solução. Não tô tipo, ai, porque isso, aquilo, que é a tendência da mulher também, né? Não é sempre, eu não tô perfeita, não é sempre que vai acontecer isso. Mas eu vi ali o meu controle emocional e isso eu fiquei muito admirada com a questão de, tipo, sentir a raiva, absorver e falar o que que eu vou fazer com isso mesmo, com o Renan, com a minha irmã, falando assim, cara, não vale a pena, é desgastante, não faz isso. Então eu fiz por mim, sabe? Então isso é uma decisão. E geralmente eu não sei nem escolher, não sabia nem escolher um prato, tipo, o que que eu vou comer, se é um carbonara ou um risoto, sabe, no restaurante. E isso me faz entender que eu amadureci, que esses 26 estão diferentes. Um brinde a mim. É muito difícil estar falando de mim também, porque eu evito, então, tipo, eu evito muito falar de mim, falar das minhas vitórias, porque eu não gosto de me vangloriar. Mas é bom. Eu preciso me vangloriar, nem que seja para mim mesma, porque o meu discurso interno, ele é muito de autocrítica, todos nós, né? Mas de tipo, por que que tu tem 26 e ainda tá assim? Tipo assim, nossa, tu não melhorou nada. E não é verdade. Então, por que que eu decidi escrever aqui, né? Para ver, olha só, gente, quantos detalhes, olha só quantas coisas eu consegui, né? Olha só, sendo tão nova, quantas evoluções. Eu queria falar última coisa. Eu tenho muita vontade de ter filhos, filhos. Eu amo vocês já. E desde o ano passado, eu queria já tentar para esse ano, né? E aí acabou que surgiu uma conversa ali do casamento, e a Helena falou: "Ah, amiga, eu não queria, né, tipo, aproveitar para beber e tal, e não vai ser, tipo, ela não falou que não ia ser bom, mas ela deu essa sugestão, verdade, eu não vou ficar então, no meio desse ano de 2025, que era para ser no meio, para ganhar no que vem. Isso, nesse ano, aconteceu do Renan pedir a conta, né? E na época ali, nós dois trabalhando, ele estava com uma renda muito boa, então era super possível ter filhos. Mas foi muito de Deus, porque aí ele pôde fazer esse movimento e se entender, tipo, cara, não gosto daqui, não quero isso pra mim. Então esse ano pro Renan foi diferente do meu ano, tipo, foi um ano muito difícil de questão de decisão, do que ele vai seguir, do que ele gosta e tal, mas tá sendo um ano que, apesar de difícil, tá sendo muito importante. E aí eu fui o suporte dele. E se eu tivesse grávida, ele não teria feito esse movimento e estaria, talvez até numa crise, assim, porque aí eu teria que pegar minha licença, né? E daí ontem, eu tava falando alguma coisa também de filho, que eu sempre falo de filhos. Filhos, eu falo muito de vocês, tá? E aí eu falei assim, amor, eu tô sentindo, porque daí o nosso plano é pro ano que vem, que eu queria abrir mão de novo do ano que vem. Eu queria fazer outras coisas e tal, então eu queria esperar mais um pouquinho. Ele abriu um sorriso de orelha a orelha. Na hora ele fez assim, glória a Deus. Aí eu fiquei triste, tipo, eu sei que não é comigo, eu sei que é uma questão de a gente também se estruturar, é muito caro ter filho, né? Então, é plano, é quarto, é fralda, é tudo, né? E nisso tudo, o nosso apartamento não cabe mais o quarto. Então, e a gente trabalha em casa. Então, o Renan trabalha no escritório, eu trabalho no quarto. E o filho teria que ser o quarto do escritório. Então, dava, mas assim, o ideal, né? A gente sempre fica pensando no ideal. E aí eu falei pra ele que da mesma forma que Deus nos deu a data do casamento e preparou tudo, gente. A gente não tinha nada, a gente não tinha apartamento, a gente não tinha carro, nada. Carro a gente tinha, né? Depois a gente acabou ganhando, mas quando a gente decidiu casar, não. E aí ele falou, Ana, eu acho que eu sinto da gente orar pela data. E foi muito louco, porque eu sonhei com o local que a gente ia casar, e o Renan, eu não sei como que foi a data, mas ele falou que veio ali, né, 21 do 8 de 21. E eu perguntei pra minha mãe, porque eu não tinha recebido nada, assim, que era pra nós dois orarmos, né, sobre a data. E aí a minha mãe falou, no segundo semestre de 2021. Então se confirmou, e aí a gente começou a montar tudo um ano antes, né. E deu, fechou tudo. Nada faltou. Inclusive, foi muito além. Meu casamento foi de princesa, foi um sonho. Foi tipo assim, cara, cada detalhe do jeito que eu sempre sonhei, inclusive o meu vestido. Então eu falei pra ele assim, Renan, eu vou colocar a questão de ter filhos nas tuas mãos. Então eu quero que tu ore
sobre isso, porque não é a força do nosso braço, e a gente tende a levar para a força do nosso braço, né? Tipo assim, eu não quero que seja uma decisão minha. Também da mesma forma que foi o casamento. Eu quero que Deus me fale. É com 27 anos, é com 29, entende? Eu não queria ter com 30, mas se Deus falar com 30, é isso aí, né? É a vontade dele. E eu creio que Deus vai trazer essa direção. Eu creio que Deus vai mostrar o que que a gente deve fazer, quais são os próximos passos. Mas isso também eu me senti muito guardiã do lar, que está escrito aqui nesse caderninho. Porque a guardiã do lar, ela vai fazer essa mediação, sabe? E se eu fosse uma mulher assim, goteira, que diz ali na palavra, né? E não fosse uma mulher sábia que ouvisse, que entendesse, talvez eu não teria esse discernimento de eu ouvir a Deus e entender, não, não é uma decisão nossa e vamos orar e vamos entregar para Deus. E eu sei que Deus vai mostrar. Então, enfim, muitas coisas esse ano. Eu estou muito grata a Deus. E foi um ano perfeito? Não. A gente passou por fases muito difíceis, principalmente na demissão do Renan. Eu como PJ, né? E essa coisa incerta sempre, né? Mas a gente está crescendo como casal. E foi através de mim também que eu falei pro Renan, pode pedir a conta, eu te banco, tipo, não tinha nada, né? Como bancar, mas a nossa conta tava super alta, porque a gente acabou se acostumando também com o salário dele. Então a gente não controlava assim tanto, né? Tipo, a gente não era estragado, mas, meu, compramos muita coisa, então o cartão tava muito alto. Então, quando eu falei isso, foi uma decisão bem difícil, bem dolorida, mas foi Deus que falou no banho pra mim. Ó, Renan tá esperando uma resposta e a resposta é sobre você. Da mesma forma que ele te apoiou quando tu pediu a demissão, agora é tua vez. E foi isso que eu fiz. Então, eu falei pra ele que tava junto nessa decisão, que ele podia pedir a conta. Então, foi um ano que pra o Renan foi um ano muito triste, assim, emocionalmente. Ele tava bem frustrado, bem. é, eu entendo que isso pega também na questão da provisão do homem, né? Que o homem gosta de ser protetor, de trazer essa segurança pro lar e tal. Mas em momento nenhum eu duvidei do cuidado de Deus, sabe? E Deus só vem, né, trazendo mais bênçãos, mais pacientes, enfim. E então a gente teve dificuldades, a gente teve tribulações aí, né? Mas tudo na paz. Gente, eu nunca perdi uma noite de sono, o Renan também não. Por quê? Porque eu confio no Deus que nos colocou aqui, entende? Então, tá sendo um ano desafiador, mas que dentro desses desafios todos, eu acho que assim, eu já me imagino lá com 40 anos, olhando para esse ano e falando: "Nossa, amor, que saudade", né? Que saudade desses momentos que era só que a gente lutava, que a gente tava tipo, meu, caraca, será que vai dar? O que que o Renan vai fazer? E eu imagino que a gente vai olhar, tipo, meu, a gente nem imaginava estar onde está hoje. Porque, assim, em tão pouco tempo, né? A gente tá 7 anos juntos, mas 4 anos de casamento já mudou muita coisa em questão da nossa vida, na nossa profissão, no nosso apartamento. E a gente já não imaginava estar no nível que eu tô hoje na minha carreira. Eu jamais imaginava tão pouco tempo, né? Então, estou muito feliz e eu sei que só tem mais coisas lindas aí por vir. Mas eu sou muito grata a Deus por essa fase, por esses 26 anos vividos. E eu tô vivendo mesmo, né? Eu não tô sobrevivendo. Teve muita época aí que eu tava sobrevivendo e eu sei que não é esse o objetivo que Deus quer, né? Deus quer que eu viva em abundância. Então é isso. Falei pra caramba, né? Meu Deus.